Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62, onde assim está escrito: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei, por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gostaria que os irmãos repetissem comigo apenas o versículo 57, por favor, coloque novamente na tela aí. Vamos repetir novamente, vamos ler todos juntos o versículo 57, que diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei, por onde quer que fores. Será que vocês podem responder isso bem alto? Você também que está aí na sua casa neste momento, repita, por favor. Vamos lá. Eu te seguirei, por onde... Novamente. Eu te seguirei, por onde quer que fores. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, para a sua palavra. Mais força, como diz o pastor Cláudio, não é para Jesus, não é para o pastor, mas é para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Neste momento nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, porque nós temos a certeza de que o Senhor está aqui conosco, através do teu Santo Espírito. A tua palavra foi lida, Senhor, e neste momento que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós repreendemos todo espírito de distração, repreendemos, ó Deus, toda enfermidade, todo incômodo, tudo aquilo que possa tentar tirar a atenção do teu povo neste momento. Não queremos perder, ó Deus, uma bênção sequer que o Senhor tem para nós nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos, na certeza de que o Senhor está aqui conosco, com suas mãos estendidas sobre nós e atento às nossas orações. Amém. Você pode assentar em nome de Jesus. Este texto que nós acabamos de ler, é o final do capítulo 9 de Lucas. Na verdade, o capítulo começa Jesus chamando os seus 12 discípulos e determinando que eles fossem, se espalhassem, né, por aquela região, levando a palavra, uma vez que, lembrando que o ministério de Jesus aqui na terra, ele durou pouco tempo, né, aproximadamente em torno de 3 anos, e Jesus tinha pressa que a sua palavra chegasse a todos os lugares. Mas antes ele enviava os seus discípulos na frente para anunciar. E Jesus então, ele começa no capítulo 9, dando essa ordem aos seus discípulos, que fossem anunciar a palavra, porque o tempo realmente já estava próximo. E como o próprio Jesus diz, a seara é muito grande. Eis que a seara já está branca, os frutos já estão prontos para serem colhidos. Mas qual que é o grande problema? Falta ceifeiros, faltam pessoas para espalhar a boa nova e levar a palavra de Deus. Quando nós chegamos aqui no versículo 57, Jesus então estava preparando para arregimentar
um grupo ainda maior de discípulos. Alguns textos falam em 70 discípulos, outros 72, quando Jesus enviou de 2 em 2 para vários lugares, anunciando a palavra. Jesus, então, neste momento, ele está aqui diante de uma grande multidão. Várias pessoas estavam ali, muitas curiosas, né? Até mesmo por tudo que já tinham ouvido falar acerca de Jesus. Algumas, quem sabe, até mesmo em busca de pão, porque Jesus já estava famoso, né? Por ter multiplicado pão, por ter multiplicado peixes e por aí afora. Outros em busca de cura. Muitas eram as necessidades. Mas com certeza, não tenho a menor dúvida, que a maior parte realmente cria em Jesus. Eles tinham fé que realmente o Senhor Jesus era o Messias. E no meio daquela multidão, havia um homem. Aqui no versículo 57 diz que quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Se nós lermos lá no Evangelho de Mateus, nós veremos que Mateus, ele fala, esclarece, dá mais informações a respeito deste homem. Lucas fala apenas que um homem se apresentou para ser discípulo de Jesus. Mas Mateus já especifica que este homem, na verdade, ele era um mestre da lei, ele era um escriba, ou seja, era uma pessoa que tinha um contato muito íntimo com a palavra de Deus, com as leis de Deus. Ele era responsável por fazer cópias dos livros sagrados, né? Então ele tinha um conhecimento de toda a palavra de Deus. E aquele homem, com certeza, ele cria em Jesus, ele não estava ali por acaso. E ele, entusiasmado com tudo que estava acontecendo, né? E sabia que Jesus precisava de mais pessoas para colaborarem com o seu ministério, assim como ele continuou precisando nos dias de hoje. Mas eis que Jesus, então, olha para aquela multidão e este homem se apresenta, chega até Jesus e diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Eu fico imaginando que eu, no lugar de Jesus, como, né, o obreiro, como pastor, como responsável por uma determinada obra, por uma determinada igreja, imediatamente eu teria virado para aquele e falado: seja bem-vindo, meu filho. Ainda mais sabendo que aquele homem era um homem preparado, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele olhava para a multidão com olhos humanos, porém, ele buscava com os olhos espirituais discípulos para auxiliarem na sua obra. E Jesus, ele sonda as mentes e corações. Ele sabia que aquele homem era um homem conhecedor da palavra, era um homem que já era experimentado, já estava preparado. Ou seja, então nós, olhando com olhos humanos, com certeza nós falaremos: venha, você já está preparado. Que maravilha, né? Já tenho mais um aqui para colaborar. Mas Jesus, o que ele diz? Ele vira para aquele homem e diz o seguinte: olha o que ele fala aí no versículo 58. Jesus responde para ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde ele possa repousar a sua cabeça. O que é que Jesus quis dizer com isso? Está falando para nós hoje também. Primeiro, Jesus, ele nos faz um desafio, assim como ele fazia também para aquela multidão. Não seja apenas mais um no meio da multidão. Não se satisfaça apenas sentado aí no banco como um assistente, como um simples ouvinte da palavra de Deus. Mas Jesus, ele está convocando, ele não está convidando, ele está convocando. Venha ser um discípulo. Não seja apenas um membro da multidão, mas venha ser um discípulo. Este convite é feito a todos nós, assim como era feito também para aquela multidão. E aquele homem, então, ele se apresenta. Porém, Jesus faz essa observação: olha, com outras palavras, por mais capacitado que você seja, mas você está preparado para enfrentar os desafios que te esperam como um seguidor, como um discípulo meu? Porque aquele homem, com certeza, ele, como um escriba, como um especialista nas leis de Deus,
Ele tinha informações a respeito do Messias, ele tinha informações sobre Jesus, porque o profeta Daniel, há centenas de anos atrás, ele já havia profetizado, isso está escrito lá no capítulo 7, versículo 14, o profeta Daniel, quando ele fala sobre o Messias como filho do homem, o que ele diz? Ele diz que a autoridade foi colocada sobre o filho do homem, sobre o Messias. Glória e reino, todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então essa era a ideia que este homem tinha acerca sobre o Messias. E Jesus então, ele dirige àquele homem falando exatamente essas palavras. Olha, a raposa tem lá o seu covil, tem a sua caverna, tem lá aquele buraco onde ela pode se esconder da chuva, onde ela pode criar os seus filhotes. As aves têm onde fazer os seus ninhos com segurança nos altos galhos das árvores. Porém, este aqui, o Filho do Homem, não tem nenhuma pedra para repousar a sua cabeça. Ou seja, sabemos que Jesus, ele era totalmente desapegado de tudo que se trata de coisas materiais. Ele vivia, de ajuda das pessoas. Então, Jesus está alertando aquele homem e está nos alertando também nesta noite. Não seja apenas um membro no meio da multidão. Seja meu discípulo, porém, esteja preparado. Você está disposto? Você está preparado para enfrentar? Logo em seguida, no versículo 57, aliás, versículo 59, um outro homem, este já não se apresentou, pelo contrário, este já foi convocado por Jesus, ele foi convidado por Jesus. Outro homem, aliás, este já foi convidado por Jesus, o primeiro se ofereceu, este segundo, no versículo 59, ele é convidado por Jesus. Outro homem diz, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, não deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, vamos imaginar, no meio daquela multidão, Jesus consegue separar, uma pessoa ali naquele meio, e chama, fala, venha, siga-me. Com certeza, qualquer um de nós aqui se sentiria privilegiado. Aquele homem foi notado por Jesus, ele foi separado no meio daquela multidão, e Jesus disse, siga-me. Ele se alegrou com certeza, ele se prontificou, porém, ele pediu a Jesus, primeiro, deixa-me sepultar ao meu pai. Alguns especialistas, alguns teólogos, pregadores, dizem que, de repente, aquele homem estava ali no meio da multidão, acompanhando, e quando alguém chega para ele e diz, o seu pai acabou de morrer. Mas eu já imagino o seguinte, que não, que de acordo com a tradição judaica, o filho, principalmente se era o filho mais velho, primogênito, ele tinha a responsabilidade, até mesmo em cumprimento da palavra de Deus, quando diz que devemos honrar pai e mãe, ele tinha a obrigação de zelar da segurança, da proteção de seus pais até a sua morte. Então ele se sentia obrigado a cuidar da família, pelo menos até a morte de seus pais. Por isso que ele vira para Jesus e diz, deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus então responde para ele, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, porém vá e proclame o reino de Deus. Então, o que é que nós podemos aprender com isso aqui? Seja o que for, não podemos colocar nada em prioridade acima de Deus. Eu, muito cedo, no início da minha conversão, eu aprendi, na própria palavra de Deus nos orienta, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu estabeleci para mim, até de uma forma errada, claro, graças a Deus, coloquei como primazia buscar primeiro o reino de Deus. Em segundo lugar, eu coloquei o quê? A igreja. E em terceiro, a família.
Tive sérios problemas, né, Cida, minha esposa que está ali, tive sérios problemas por causa disso, porque eu imaginava que igreja e Deus era a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é diferente. Deus é Deus, igreja é diferente. Você até pode colocar a igreja e a família no mesmo patamar, mas Deus não. Deus está acima de todas as coisas. Então hoje eu aprendi que Deus, família, depois a igreja. Por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, a igreja, ela começa onde? Dentro da nossa casa. Então, o menor núcleo, né, eclesial da igreja, lá dentro da nossa casa. Eu sou sacerdote, minha esposa sacerdotisa, né, nossos filhos ali. Então, na verdade, a igreja começa dentro da nossa casa. Então, Deus em primeiro lugar, família e a igreja depois. Mas aquele homem, ele estava invertendo a ordem das coisas. Então ele disse, deixa primeiro eu cuidar das coisas da minha família, deixa eu sepultar o meu pai e depois então eu atendo ao que o Senhor está me pedindo. Aliás, pedindo não, está determinando. Então é isso que nós aprendemos aqui. Quando Jesus te chama, Jesus, ele não te dá opção. Claro, você obedece ou não, fica ao seu critério. Se você quer obedecer, se você quer seguir ou não. Mas a vontade de Deus, ela tem que ser soberana. Logo em seguida, Jesus conta o caso de um terceiro homem. Este também não foi chamado, mas ele se ofereceu como voluntário. Aliás, essa palavra voluntário até me incomoda muito. Quando, por exemplo, alguém vira para mim e diz, ou se refere a mim como, pelo fato de não ser um pastor remunerado pelo exercício do ministério, então a pessoa me identifica como um pastor voluntário. Não, eu não sou um pastor voluntário. Eu fui pesquisar lá no dicionário, os irmãos podem até conferir aí, o que quer dizer a palavra voluntário. Se você olhar aí no dicionário, a palavra voluntário, o que quer dizer? Voluntário é aquela pessoa que quer ajudar alguém, se coloca à disposição, porém, dentro das suas condições, ou seja, quando ela tiver tempo, quando ela tiver condições, ela não tem a obrigação, mas quando, tudo bem, você pode até ser voluntário, numa entidade social, numa ONG, por exemplo, sei lá, numa escola, fazer um trabalho voluntário, já que você tem os dons, tem a capacidade, pode colocar este seu dom a serviço da comunidade, mas quando se trata da obra de Deus, nós não podemos falar em voluntariado, pelo contrário. O pastor, por exemplo, o discípulo, ele não pode ser voluntário. Antes de ser chamado por Jesus, ele foi capacitado, ele foi comissionado, ele tem um chamado, então ele não é voluntário, ele é um chamado. Então essa é a grande diferença. E tanto o primeiro como o terceiro exemplo que nós vimos aqui, eles se ofereceram como voluntários, ou seja, de acordo com a minha disponibilidade, mas não é isso que Jesus espera de nós. No terceiro caso, então, eis que no versículo 61, ainda outro homem disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Se há duas palavras que realmente não combinam, são essas duas palavrinhas, Senhor e mas. Ou nós reconhecemos que Deus realmente é soberano, Ele é Senhor na nossa vida, que a sua vontade é soberana sobre a nossa vontade, ou então, nada feito. Porque se nós nos colocamos à disposição de Deus, não existe mas. Deus determinou e nós devemos cumprir. E aquele homem, então, ele vira para Jesus e diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus, então, vira para aquele homem e diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Podemos repetir isso?
Ninguém, vamos lá, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha, se você está disposto a ser meu discípulo, se você não quer continuar sendo apenas mais um sentado aí neste banco, apenas como mais um membro da multidão, mas se você realmente quer ser meu discípulo, você deixa todas as outras coisas e me coloque em prioridade, em primeiro lugar. Então, essas duas palavras, elas não podem coexistirem, elas não podem existirem uma ao lado da outra, de forma alguma. Jesus mostra que seus seguidores devem estar dispostos a renunciar os laços familiares e que não serão distraídos por parentes sentimentais, nem colocarão outra pessoa acima dele em sua vida. E eu gostaria, já finalizando, de citar algumas diferenças entre ser um discípulo de Jesus e ser apenas um membro da multidão. A multidão, ela precisa ver para crer. Já o discípulo, ele busca aquele que realiza o milagre. A multidão para diante da barreira, de uma barreira, mas o discípulo transpõe as barreiras, porque ele não está sozinho, ele tem o Senhor do seu lado, então ele é um vencedor. A multidão assiste à vitória dos outros, porém o discípulo prega e vive a palavra e é abençoado. Quem pensa como multidão, usa o seu ministério para lutar contra o próximo, e o discípulo luta pelo próximo, pois está à vontade de Deus. E por último, a multidão se esconde e se omite. E nós vemos isso aí demais acontecendo na igreja, né? As pessoas vêm, participam do culto, muitas dizimistas, graças a Deus, mas para por aí, não conte com ela para mais nada. Se você precisar de... não, eu não posso, porque eu tenho problemas em casa com o marido ou com a esposa, e eu tenho filhos pequenos, etc e tal. Ou seja, você nunca pode contar. Então, a multidão se esconde e se omite. O discípulo diz, eis-me aqui. O exemplo que Maria, mãe de Jesus, né, ela nos dá. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria e anunciou que ela seria a mãe de Jesus, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela tinha tudo, né, para recusar, falar, mas espera aí, seu anjo, eu acho que o senhor está cometendo algum equívoco, né? Como que eu vou ser a mãe de uma criança, sendo que nem casado eu não sou, né? Tudo bem que eu estou noiva, comprometido lá com um rapaz chamado José, mas nem casada ainda não sou. Como que eu vou assumir este compromisso? Como eu vou dizer sim para ser mãe de uma criança? Mas não, Maria não pensou duas vezes, nem uma vez, imediatamente ela respondeu, né? Eis a escrava do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Um grande pregador muito conhecido chamado Billy Graham, ele disse certa vez que a salvação é de graça. Isso aí nós não temos dúvida nenhuma. Não precisamos pagar, não precisamos fazer nada para ter a nossa salvação. Basta crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador. Amém. Porém, ser discípulo custa tudo o que temos. Amém? Ser discípulo custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus, você tem que abrir mão, você tem que renunciar, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. E o próprio Jesus diz, nada vai te faltar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu apelo para você que nos acompanha aí, irmã Helena, lá em Portugal, você que está aí na sua casa, todos os irmãos aqui presentes, né? Afinal, o que você quer para a sua vida?
Você quer continuar sendo apenas um mero espectador, mais um membro no meio da multidão? Ou você se dispõe, ou você obedece e pode realmente dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor, e ser um discípulo do Senhor. Então esse é o desafio para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.